Abra sua Bíblia, eu vou ler na revista atualizada. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Se você preferir, tem no telão, tem aí na sua tela. Você pode ler conosco também. Vou pedir para todos quantos estão aqui, você que está em casa, mesmo que nós não possamos ouvir sua voz, vou pedir para você ler o mais audível possível. Encha seu pulmão de ar, leia com vontade. Vamos lá? Portanto, eu vou ler agora para você ouvir, presta muita atenção, porque ler falando ajuda a nossa mente. E depois ouvindo também vai ajudar, usando os nossos sentidos, para que a palavra de Deus seja apreendida por nós. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Alguém poderia dizer assim, espera aí, tem uma contradição aqui. Eu já li em algum lugar, eu já ouvi alguém pregando, alguém crente já me disse, que Deus mesmo disse, eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que eu falei está dito. E é verdade. Deus não volta atrás daquilo que promete. Porém, Deus não se faz obrigado a manter aquilo que prometeu, se a condição dada por Ele não for cumprida. Quando a gente vai fazer a venda de uma casa, o vendedor, hoje garantido por lei, ele tem uma cláusula que ele pode fazer constar no contrato que diz o seguinte: o comprador se obriga a não voltar atrás depois que assina. Se voltar, todo o valor que ele der de sinal, ele perde. Isso é garantido por lei no nosso país. Por que existe esta cláusula? Para que muitas pessoas que tivessem a intenção não clara, não tácita, não verdadeira de concluir o negócio, não desista. Porque haverá uma sanção, haverá uma consequência. Isto preserva ambas as partes. Porque da mesma forma, aquele que está vendendo, se ele se arrepender, ele tem que pagar o prejuízo com juros e multa do comprador, ao comprador. Deus não está obrigado a cumprir a sua palavra se a promessa que tem uma premissa, uma condição não for cumprida. Deus diz aqui para alguém muito importante, eu disse que a tua casa, a tua descendência, a descendência do teu pai, estariam ocupando essa posição que você ocupa para sempre. Mas não vai ser mais assim não. Longe de mim fazer isso, porque os que me honram eu honrarei,
mas os que me desprezam serão desmerecidos. Eu quero que você guarde essa palavra, desmerecidos. Ser desmerecido significa não ter merecimento. O que o Senhor Deus está dizendo aqui é: o homem, o crente, ele precisa merecer para ter as bênçãos prometidas de Deus sendo cumpridas na sua vida. Essa palavra, amados, foi proferida por Deus a um homem que ocupava uma posição importantíssima como sacerdote da religião judaica, lá nos tempos pós-domínio dos hebreus sobre a terra de Canaã. O povo hebreu que estava cativo no Egito é levado pela mão poderosa de Deus através de Moisés. Agora eles entraram na terra de Canaã, eles já a possuíram, eles já se estabeleceram na terra, eles já estão ali há muito tempo, algumas gerações já passaram, e agora está ali como sumo sacerdote, responsável pelos seus sacerdotes, pelos levitas, por aqueles que cuidavam do tabernáculo. Esse sumo sacerdote, para quem Deus está falando. Israel, o povo de Deus, estava ali estabelecido como uma nação teocrática. Era Deus que conduzia o povo, os descendentes de Abraão, e o julgava através do ministério do sumo sacerdote e dos sacerdotes que eram subordinados a este. O sumo sacerdote, a quem o Senhor está proferindo essa sentença, o nome dele era Eli, que era descendente de Itamar, filho do primeiro sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés. Arão tivera 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram durante a jornada para Canaã, porque desonraram o Senhor por se apresentarem indecorosamente, sendo eles sacerdotes. Foram fulminados por Deus. Quando Arão morreu, o sumo sacerdote foi o seu filho mais velho, que permaneceu vivo, Eleazar. Itamar era o caçula. Mas Eleazar também morreu e foi sucedido por Itamar, o filho mais novo. Não obstante, sempre houve descendentes vivos de Eleazar, mas Eli era o sumo sacerdote e descendente de Itamar. Eli realizava os papéis de sumo sacerdote e de juiz sobre o povo, ou seja, era a autoridade máxima em Israel, e os seus filhos eram os seus sucessores. O ministério de Eli foi um longo ministério. Eli foi o sumo sacerdote e juiz sobre o povo de Israel durante 40 anos. Mas já velho, Eli era assistido por seus 2 filhos, Ofni e Finéias, como sacerdotes, porém esses filhos de Eli eram desonrosos para com Deus. Eram sacerdotes, mas não eram tementes a Deus. Eram sacerdotes, mas eram meramente religiosos. Eram sacerdotes, mas eram apenas os filhos do sacerdote Eli, que cresceram e estavam desincumbindo uma função que era passada de pai para filho, por determinação de Deus. Mas eles não tinham temor de Deus. Ser filho de crente não é estar salvo. Ser filho de salvo não é estar salvo. Ser filho de crente salvo não é ter garantia da salvação e da vida eterna. Se você é filho de crente e você não tem uma vida devotada ao Senhor, por ter entregue a tua vida ao senhorio de Cristo Jesus, você pode ser apenas um religioso. Porque somente é salvo aquele que entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. Ofni e Finéias eram religiosos.
embora fossem sacerdotes. Olha, tem muita gente, deixa eu dizer isso para você que está assistindo, participando conosco pela transmissão, você que está aqui, tem muita gente, muita crente mesmo, afastado da igreja, porque ficou decepcionado com um líder na igreja, com um diácono na igreja, com alguém que parecia ser crente, mas criou um escândalo, adulterou, cometeu um pecado, sujou a imagem da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, você se afastou, por quê? A igreja é de Cristo, a igreja não é do pastor, a igreja não é do líder, a igreja não é do diácono, a igreja é de Jesus. E se você algum dia se afastou da comunhão com a igreja de Cristo, volta hoje. Porque aquele que foi instrumento para o escândalo, sobre essa pessoa, a mão de Deus já pesou ou está pesando, até que se arrependa. Mas ouça, até esta pessoa tem o direito de se arrepender e se converter e se tornar um verdadeiro cristão. Mágoa e ressentimento, rancor, não são coisas para estarem no coração de um verdadeiro cristão. Assim como o Senhor nos amou e nos perdoou, da mesma forma nós devemos ter um coração disposto a perdoar. Mas se você se afastou da comunhão com a igreja de Cristo, volta hoje. Porque a igreja de Cristo não tem responsabilidade. Ainda que o pastor peque, a igreja de Cristo permanecerá sendo de Cristo. Amém? Mesmo sendo sacerdotes, eles eram promíscuos. Ofni e Finéias eram licenciosos, eles viviam uma vida sexual desregrada, e eles usurpavam das coisas de Deus que eram sacrificadas pelo povo. Eles não honravam a Deus, eles zombavam da onisciência, da onipresença de Deus, eles não temiam a onipotência de Deus. Quando alguém ia lá prestar a Deus a sua adoração, levando um cordeiro, levando a oferenda, eles, com autoridade que eles dispunham, eles faziam as pessoas entregarem a eles a melhor parte do que era sacrificado e ficavam para eles, e o que não era o melhor, o refúgio, o resto, ia para o altar. Eli, o sumo sacerdote, pai de Ofni e Finéias, sabia de tudo isso, mas ele não exercia autoridade e disciplina sobre os seus filhos. Com isso, por sua omissão, Eli também desonrava a Deus. A palavra do Senhor diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Pecado é desonra. E deixa eu chamar a atenção para algumas coisas que muitos já não estão mais considerando pecado. Mentirinha é pecado. Mentirinha é desonra. A palavra do Senhor, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, disse assim: um homem, só de olhar uma mulher, ele a cobiçar, já adulterou com ela. O que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Sendo Ele Deus? Deus é onisciente, Ele sabe o que está no meu coração. Logo, se eu assisto um filme, uma novela, e eu estou vendo lá a mocinha e o mocinho, que para ficarem juntos tem que cometer adultério, e eu estou ali torcendo, porque é mocinho e mocinho, eu estou levado emocionalmente pelo enredo daquele filme, pelo enredo daquela novela, eu estou cometendo pecado no meu coração contra Deus, estou desonrando ao Senhor. Sabe por quê? Nós somos humanos e temos limitações, sim ou não? Mas os psicólogos desenvolveram técnica, a psicologia desenvolveu de tal forma que é possível saber a intenção
que eu tenho em relação a alguma coisa apenas pela linguagem do meu corpo. O teu corpo e o meu falam. Já reparou alguém assistindo um filme? Experimenta fazer faz essa experiência. Pega alguém e bota para assistir um filme. Eu fui assistir um filme com a Beatriz, lá em casa, e assistir um filme com a Beatriz é uma luta, porque a Beatriz fala durante o filme todo. Mas eu gosto de assistir filme com você, tá, minha filha? Papai te ama. É minha parceira. Mas por quê? Porque ela vibra. Papai, lá, papai, quem fulano, e vai fazer, eu não sei o quê. E às vezes ela nem fala comigo, fala, Beatriz, espera um pouquinho. Aí ela fica ali, e ela fica indócil. O corpo vai falando. Mesmo que não saia a palavra da nossa boca. Não é interessante? Você entra no supermercado, hoje em dia, as farmácias estão assim. É ou não é? Antigamente, farmácia vendia só remédio. Hoje, farmácia vende um monte de coisa diferente. Vende chocolate. O que chocolate tem a ver com farmácia? Não tem nada a ver. Vende bala, vende doce, vende revista. Parece um mercado. É assim ou não é? E aí, o que acontece? Já criou de modo que você entrou no mercado para comprar remédio. A porta está lá. O caixa está ali do lado, mas o atendente fica lá no final da loja. E para você chegar no final da loja, você passa por um monte de gôndolas, uma porção de coisa que tem nada a ver com remédio, para atrair você, dizendo assim, me compra, me leva, você precisa de mim. E quando chega lá no caixa, você tem que passar por umas baias, e naquelas baias tem várias, são gôndolas também, né? Prateleiras, cheias de coisas gostosas. Você não encontra ali AS, Dorflex, você não encontra nada disso. Você encontra ali chocolate, mel, e por aí vai. Só coisas gostosas. Por quê? Enquanto você está esperar uma coisa boa ou ruim? Ninguém gosta de esperar, né? Aí você é levado a associar o momento ruim com uma coisa que pode ser prazerosa para desfazer ou pelo menos amenizar aquela coisa de você ter que esperar. O que é? Chocolatezinho. O mundo espiritual também está olhando para nós, está olhando para mim e para você. Os seres espirituais da maldade sabem exatamente. Por que sabem exatamente? Porque leem as nossas falas através do nosso corpo. O nosso olhar, a pupila dilata, o olho abre, a sobrancelha mexe, o pescoço acompanha. O corpo fala. E o diabo vê. E a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz que Satanás está diante do trono de Deus 24 horas acusando os crentes. O papel dele é esse, para roubar, matar e destruir, impedir-nos de sermos abençoados. Eli sabia de tudo isso que os seus filhos estavam fazendo de errado, mas ele não exercia autoridade, ele não exercia disciplina sobre os seus filhos, e ele pecava por sua omissão, desonrando ao Senhor. É nesse contexto que Deus manda um profeta ir até Eli e profere essas palavras. Ouça isso. Eli era o sumo sacerdote, Eli era juiz entre o povo, o que significava dizer que Deus falava com Eli. Mas agora Deus não está falando mais com Eli, mas Eli continua sendo sumo sacerdote. E Deus manda um profeta ir lá, falar com ele. Eu quero te perguntar, se Deus usasse um adolescente, um jovem, para ir até você que é adulto, para ir até você que é ancião, você estaria
pronto a ouvir a palavra de Deus e, como manda a palavra do Senhor, criticar a profecia e não o profeta? Deus manda um profeta ir até Eli e profere essas palavras: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Amados, o que veremos a seguir é que Israel sai em batalha contra os filisteus que viviam oprimindo o povo israelita. Ofni e Finéias, sendo sacerdotes, os dois filhos de Eli muito velho, não podia. Ofni e Finéias, os sacerdotes abaixo de Eli, são eles que vão para o campo de batalha, levando a arca do concerto do Senhor, porque a arca do concerto era também chamada a arca da presença de Deus. Significava a presença de Deus no meio do exército de Israel. Quando a arca chega, o exército fica em polvorosa, feliz, todo mundo fica animado, todo mundo está agora contente, todo mundo está renovado em disposição. Só que eles vão para a batalha e os filisteus promovem um massacre e matam milhares do exército de Israel. E Ofni e Finéias são mortos naquela batalha. E a arca do concerto, a arca da presença de Deus, é levada pelos filisteus. E deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Vamos lembrar séculos depois, séculos não, décadas e décadas depois. Davi é rei. Porque depois de Eli vem Samuel, depois de Samuel vem Saul como primeiro rei, e aí depois de Saul, 40 anos de reinado, vem Davi. Davi é rei sobre as 12 tribos, e a arca que tinha sido tomada pelos filisteus aqui no tempo de Eli, passa aquelas décadas lá entre os filisteus, e depois ela vem parar na casa de um levita, dentre o povo de Israel. Davi fica feliz que a arca está lá. Enquanto a arca está na casa daquele levita, Deus está abençoando a casa dele. Ele está prosperando por causa da presença de Deus através daquela arca que representava a presença de Deus. Davi então está feliz, diz: vamos trazer a arca do concerto para o lugar que é dela, vamos trazê-la para o tabernáculo de volta. Davi então faz um carro de boi, ele pega 2 bois, faz um cortejo lindo, harpas, liras tocando, instrumentos, cantores, e lá vai Davi com uma procissão enorme, sacerdotes, sumos sacerdotes, levitas, vão até a casa daquele israelita. Ali eles fazem um culto para Deus. Os levitas entram na casa, pegam a arca pelos varais, vão até o carro de bois, coloca lá a arca, e agora Davi está à frente do cortejo, com os instrumentistas, com os cantores, com os sacerdotes, com os levitas, numa procissão linda e festiva, indo para o tabernáculo para lá levar a arca. Mas o boi tropeça, e quando o boi tropeça, a arca escorrega, ela vai cair, e um israelita chamado Uzá, temente ao Senhor, ele estende as suas mãos para segurar a arca e impedir que ela caia. Ele toca na arca e ele morre fulminado. E por que ele morre fulminado? Porque aquele gesto, embora tenha sido um gesto de boa intenção para preservar a arca, para que ela não caísse,
ao tocar na arca, ele é fulminado por Deus. Davi não entende nada, fica triste. A arca é depositada na casa de um outro israelita, onde também a bênção de Deus será estabelecida ali. Só depois Davi vai entender que enquanto o povo estava no trajeto de Egito para Canaã, Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus mandou fazer a arca do concerto e Deus deu uma ordem. Essa arca só pode ser carregada por levitas. E os levitas carregarão essa arca nos ombros, ou assim, segurando-a, porque haverá um varal que passará de um lado e outro de outro. Pensa que isso aqui é a arca. Um varal passa aqui, duas argolas, uma argola aqui, outra aqui, um na frente, outro atrás, levanta e vai carregando a arca, ou levanta e coloca nos ombros e carrega. Mas Davi está levando num carro de bois. E isto desagradou a Deus. E Uzá morreu. Não basta fazer aquilo que a gente pensa ser o melhor para Deus. A gente deve fazer o melhor do jeito que Deus estabeleceu. Mas o que eu quero te chamar a atenção não é isso. Isto para dizer o que eu quero te chamar a atenção. Sabe o que é? Ofni e Finéias morreram. Eles levaram a arca até o campo de batalha e eles não morreram, porque levaram certo. Eles morreram na batalha porque os filisteus massacraram o exército de Israel e eles estavam lá e foram mortos. Agora eu te chamo a atenção para uma coisa. Os filisteus não eram levitas. E eles pegaram na arca e levaram a arca para a sua terra, onde ela ficou por muito tempo. Mas enquanto ela ficou lá, aqueles filisteus foram amaldiçoados com pragas. E somente depois que eles se deram conta de que é porque eles pegaram a arca do Senhor, a arca do concerto, a arca do acordo, a arca do contrato que Deus fizera com o seu povo, é que eles entenderam que não podiam permanecer com ela ali. Então a devolveram para os israelitas. Décadas e décadas depois. Meu irmão, você pode estar vindo aqui, você pode estar aqui cultuando a Deus, você pode estar vindo aqui para cantar em louvor a Deus, você pode fazer o que for, se você não estiver fazendo do jeito certo, e se não for verdadeiramente para honrar a Deus, nada disso serve para Deus. Deus não está nem aí. Deus não está nem aí para esses instrumentos, para essa decoração, para tudo que a gente está fazendo aqui, para essas paredes. Deus não está nem aí. Porque o que interessa para Deus é você. O que interessa para Deus sou eu. Olha para quem está do teu lado. O que interessa para Deus é essa pessoa aí. Mas é mais do que isso. O que interessa para Deus é o que você representa. O que eu represento. Ofni e Finéias morrem. A arca do concerto é levada pelos filisteus. Ela é tomada como despojo de guerra. E quando a notícia chega, Eli é tomado de um sobressalto, está sentado, mas ele se assusta com a notícia, desequilibra, cai para trás, quebra o pescoço e também ele morre. E a palavra proferida a Eli é a palavra que marca a história do povo de Deus. Deus disse: eu tinha escolhido a casa do teu pai e feito um concerto, que os descendentes do teu pai permaneceriam nessa posição, se sucedendo. Mas agora, eu digo que isso não vai mais acontecer, por causa do teu pecado, da tua desonra. Quando Davi, décadas depois, assume o reinado, mais na frente um pouquinho,
essa profecia do Senhor se cumpre. A casa de Tamar deixa de ser a casa do sumo sacerdote, e a casa de Eleazar volta a ser a casa do sumo sacerdote. A palavra proferida a Eli é a palavra que marca a história do povo de Deus. Efésios capítulo 1 diz que a razão para a existência humana é ter sido criado para o louvor, ou criada para o louvor da glória de Deus, ou seja, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso seja honrado pela sua criação, em virtude do homem ter um relacionamento com Ele, com o próximo, com a natureza, que dê prazer ao seu coração. Traduzindo em uma expressão reducionista, é viver pela honra e para a honra. Você pode repetir depois de mim? Deus quer que o homem viva pela honra e viva para a honra. Você pode olhar para quem está ao teu lado e dizer mais uma vez: Deus quer que o homem, você, viva pela honra e viva para a honra. Deus quer, queridos, que nós vivamos pela honra, para a honra dele. Mas o primeiro ser humano criado perfeito, no mundo perfeito, desonrou a Deus. Ele deu ouvidos a Satanás. Ele quis ser quem não poderia, ele quis ter o que não poderia, e foi por isso condenado à separação eterna, assim como toda a sua posteridade, porque permitiu passar a fazer parte da sua constituição a natureza do pecado. A ciência chamada epigenética prova que é possível passar para gerações posteriores a consequência de experiências ruins vividas pelos progenitores, pelos pais, em virtude de marcadores chamados epigenéticos, que estão no cérebro dos descendentes. Então eu posso transferir para meus filhos, para aqueles que eu vou gerar, uma maldição, algo que vai ser ruim para eles. Quem de nós não sabe disso? Em outras circunstâncias, não epigenéticas. Quantos filhos nasceram com propensão e depois desenvolveram diabetes, câncer, problemas cardíacos e outros males? Por quê? Porque o seu progenitor tinha aquilo. Mas eu não estou falando de uma questão genética, eu estou falando de uma questão epigenética. Uma inclinação para ser e fazer coisas igual seus pais fizeram. Errado. É a ciência comprovando a Bíblia Sagrada. Quando a palavra do Senhor diz: eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me desonram, mas faço abençoado até 1000 gerações daqueles que me amam e me honram. Por causa desta consequência que deturpou o ser humano na sua pureza, passando a ter uma natureza irreconciliável com Deus, foi necessário o Senhor gerar um novo ser humano perfeito, agora vivendo em um mundo imperfeito, que seria tentado em tudo, deveria não pecar, para que a sua morte inocente, de uma vida santa, pudesse ser o sacrifício perfeito, que seria capaz de comprar das garras de Satanás e livrar da morte eterna todo aquele que nele crer e o receber como único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. E este foi Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou e está vivo, aleluia. Ele vive, reina e reinará para sempre. Ele é o Supremo Senhor, aleluia. Assim, queridos, para ser perdoado e salvo da morte eterna, o homem não pode fazer nada por merecer. Porque, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Filho de crente não é crente salvo.
se não tiver também o seu momento de rendição, de entrega consciente, racional, total da sua vida ao senhorio de Cristo Jesus, recebendo-o como único, eterno, suficiente Salvador, reconhecendo que não tem, jamais terá merecimento de morrendo ir para o céu e viver no gozo com o Senhor, porque é pecador, porque carrega consigo a marca da condenação eterna pelo pecado dos nossos pais, Adão e Eva. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz o apóstolo da parte do Senhor: pois vocês são salvos pela graça. Graça é uma palavra que significa o quê, irmãos? Favor não merecido. Então, vocês são salvos pelo favor não merecido por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, para ninguém bata no peito e diga assim: eu sou salvo porque eu nunca roubei, eu nunca matei, eu sempre procurei fazer as minhas coisas direitinho. É a palavra de Deus aqui que está dizendo, isso daí não leva ninguém para o céu. Ninguém pode merecer a salvação, amados. Ela é uma dádiva gratuita de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz, que pagou o preço da herança de pecado que vem desde nossos pais, Adão e Eva. Se você creu no plano de Deus para a tua salvação, se você confessou a Ele que você é pecador, indigno e merecedor de viver a eternidade no céu com Ele, se você recebeu Jesus Cristo como teu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor, diga comigo, e Senhor, não basta ser único, eterno, suficiente Salvador, Ele tem que ser Senhor, para ser verdade isso na minha vida e na tua. Se você o fez, então pela palavra de Deus, você está salvo e viverá a eternidade no céu após esta vida, isso por causa dos méritos do Senhor Jesus, e não teus méritos, nem meus méritos. Mas enquanto vivendo nesta terra, se você não fizer por merecer ser abençoado, eu vou repetir, se você não se fizer merecedor de ser abençoado por Deus, mesmo você sendo filho de Deus, com teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que quando morrer irá para o céu, você não será abençoado, se você não fizer por merecer as bênçãos do Senhor nessa terra. Não importa quem diga o contrário, seja todo mundo mentiroso, o Senhor Deus permanece sendo verdadeiro. E o que é que Ele disse? Ele disse: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meu amado, minha amada, se você e eu não vivermos pela honra, não precisamos esperar nada mais de Deus, porque Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É por isso que Ele fez homens inspirados por Ele escreverem o que nós chamamos de Bíblia Sagrada, a revelação que Deus faz a seu próprio respeito, através da história daqueles que viveram experiências com Ele, com a natureza, com o próximo, que revelam os princípios e valores pelos quais o Senhor quer que nós vivamos para honrá-lo. Mas quem é você como crente? Alguém que está vivendo pela honra? Alguém que vai pelo que dizem os pregadores, as autoridades religiosas, as autoridades eclesiásticas, ou pelo que Deus diz na sua palavra? Você lê a Bíblia? Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para você? Ou você faz dela apenas um instrumento decorativo? E quando a lê ou a ouve, relativiza o que está sendo dito por Deus. Não, isso aqui não é bem assim não. Não, isso aqui para hoje não serve mais não. Não, o apóstolo Paulo, ele era machista, né? Ele era até meio misógino.
Não, isso aqui era cultura, meramente cultural. Tem nada de Deus aqui no meio disso não. Olha aqui, ó, Paulo mandando as mulheres ficarem caladas na igreja. Paulo era um misógino. Quem é você como crente? Você procura estudar a Bíblia e conhecer os princípios e valores estabelecidos por Deus, ou se permite levar por interpretações de terceiros, ainda que sejam autoridades eclesiásticas, um pastor de uma igreja, um teólogo, ou mesmo as divagações do teu próprio pensamento, que satisfazem as inclinações da tua carne influenciada por demônios que estão aí, fazendo você pensar coisas. Olha o que estamos vivendo hoje. Quantos que hoje, deixa eu dizer para você, eu tive como colegas de seminário, pessoas que foram consagradas pastores batistas, que hoje, depois de terem assumido uma igreja batista, conduziram aquela igreja batista a sair da verdade. E hoje estão defendendo a união homoafetiva. Foi Deus que fez o homossexual do jeito que ele é. Que essa coisa de homossexualismo na Bíblia, isso daí é adição, deturpação feita por copistas, tradução feita equivocada. Por quê? Porque querem fazer sua carne se sentir satisfeita e não acusada, não confrontada com aquilo que são os princípios e valores estabelecidos por Deus. Para ser salvo não é preciso ter mérito, porque somente pelos méritos do Senhor Jesus é possível, se houver verdadeira rendição ao senhorio dele. Mas para ser abençoado por Deus, ou se manter abençoado por Deus, é preciso viver pela honra. Olha uma coisa interessante. Eu já fui membro de igreja, sem ser a primeira igreja Batista Belfort, que eu vim para cá para ser pastor daqui. Mas eu fui membro de algumas outras igrejas. Eu já vi muito acontecer isso. O cara é crente, a pessoa é crente, membro da igreja, se envolve com o ministério, leva a igreja a assumir certos compromissos financeiros, e em dado momento, começa a discordar de alguma coisa, porque o pastor está precisando apertar um parafuso ali. Começa a não se sentir mais à vontade na igreja, porque a pregação está incomodando. Daqui a pouco, vem e diz assim: nosso tempo aqui acabou. Nós sentimos a convicção em Deus que o nosso tempo aqui acabou, por isso nós estamos indo para outra igreja. Como é que fica aquela aliança feita junto com os demais da igreja para aqueles compromissos financeiros que levou a igreja a fazer? Aquele compromisso financeiro foi feito com quem? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o meu Deus, Ele é Senhor da prata e do ouro. Alguém crê nisso? Deus não depende de ninguém. Ele é autossuficiente, só Ele é. Mas Deus não pode abençoar um crente assim. Eu vi crentes também assumirem compromissos financeiros sem ter certeza de que poderiam assumir. Lá na frente, não pegou conselho com Deus, não se comprometeu com Deus,
agiu pelo impulso. Lá na frente, está devendo e não paga. Passa um tempo, o nome vai para o SPC. Não tem como pagar. Por que não tem como pagar? Porque Deus não entra naquilo que eu não chamei Ele para entrar. Deus não vai fazer parte de um negócio que eu não coloquei Ele. E eu não posso colocar Deus num negócio que Ele diz, eu não vou participar disso aí não. E tem muito crente colocando Deus no negócio como se Deus fosse obrigado a fazer parte. Muito crente chama Deus para o negócio dizendo, eu vou fazer porque eu sou um crente de fé, e eu creio no meu Deus que Deus vai me honrar. Deixa eu te dizer uma coisa, teve um rei de Judá, que quando o faraó Neco, faraó do Egito, foi confrontar, ele ia passar pela terra, lá na beirinha, lá na divisa, com o exército dele, para confrontar os assírios. Esse rei, que era um homem de Deus, que realizou uma obra extraordinária, de resgate, do culto a Deus, ele disse, aqui pela minha terra você não vai passar não. Neco virou para ele, e disse assim, rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou indo para uma batalha que tem nada a ver contigo. Por que você vai se meter entre mim e aquilo que eu tenho que fazer? Ele não pegou conselho com Deus, ele não perguntou nada para Deus, ele só disse, como muito crente diz, Deus está comigo. Até aqui me ajudou o Senhor, como eu tenho prosperado, Deus tem me abençoado. Ele saiu para a batalha, sabe o que aconteceu? Neco matou ele morreu na batalha. Mas meu Deus, ele realizou uma obra extraordinária, uma revolução, ele resgatou o culto a Deus, ele restaurou o templo, ele foi o grande rei Ezequias. Como pode ser isso? Porque Deus não mandou ele fazer aquilo. Deus não vai entrar em batalha que Ele não me mandou ir. Deus não vai fazer a bênção dele ser estabelecida e você ser honrado, se você, para honrar a Deus, você não ouviu primeiro o que Ele tinha a dizer. Ele podia ter dito para você, não entra nessa aí não, isso aí não. Não é a hora. Não, mas eu ouvi, eu sei, eu recebi a promessa de Deus, o Senhor usou um profeta, uma pessoa que é um homem de Deus, que eu sei que é homem de Deus, está aqui na palavra, ó. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo certo e determinado por Deus para todas. Não queira botar o carro na frente dos bois. Você perguntou para Deus? Aí está lá o cara, crente, devendo, nome no SPC, passa um tempo, onde ele recebe uma cartinha. A dívida era de R$5.000, recebe uma cartinha de uma empresa que comprou a dívida daquela empresa. E essa empresa comprou a dívida daquela empresa, porque aquela empresa está tendo um custo altíssimo para manter aquela dívida na sua carteira de contas a receber. Aí a cartinha diz, vamos fazer um acordo para resolver esse problema dessa dívida? Por R$500 você resolve ela, você ainda pode dividir em 5 vezes. Aí o crente diz assim, está vendo? Deus me honrou, olha a mão de Deus aí. A mão de Deus coisa nenhuma. Isso não é mão de Deus coisa nenhuma. Deus não está pagando e saldando a dívida de crente nenhum. Crente assim devia ter vergonha, botar o joelho no chão e pedir perdão a Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu entrei nessa situação, o Senhor não entrou comigo, a prova está aí, eu não pude pagar, não pude saldar. E agora eu estou aqui, Senhor, para resolver a questão, passando por esse constrangimento. Porque se Deus entra, querido, você não vai ter dificuldade para pagar nenhuma parcela. Se Deus é fiel, Ele vai honrar. Deus é fiel, irmão?
O Senhor não entra em batalha que Ele não me mandou entrar. Para ser abençoado por Deus, queridos, ou se manter abençoado, é preciso viver pela honra. Tem certos religiosos, pregadores aí fora, dizendo, se você ama Deus mesmo, você quer ver Deus agir com poder na tua vida, Deus vai prosperar você tem que ser alguém de honra, traga o melhor que você tem, pega o que você tem na tua carteira, se for necessário, você vai andando a pé para casa hoje, mas venha honrar a Deus com tudo que você tem. Você vai chegar aqui, você vai dizer, Senhor, mundo espiritual, olha aqui, ó, eu confio totalmente em Deus, pega até mesmo se for pela fé, se é uma crente de fé, exerce tua fé, traga o dinheiro do teu aluguel, vem e consagra aqui, Deus vai honrar você. Eu tenho ouvido essas pregações por aí, está na televisão. Sabe o que esses caras estão mandando fazer? Seja uma pessoa sem honra. Por quê? Porque Deus não tira a honra de ninguém, a quem é devida. A palavra do Senhor diz, a quem é devida a honra, que seja honrado. Desde quando Deus vai querer que você pegue o que não é teu, que é o valor do aluguel, para vir para trazer para Ele? Ele não é banqueiro, não é agiota, não é corrupto. Quantos são os crentes, as pessoas crentes, crédulas, que estão indo atrás desses pregadores? E você sabe qual é o problema disso? Lá na frente estão desesperados. Por quê? Entregaram o dinheiro do aluguel. E o dinheiro do aluguel não é meu. O dinheiro do aluguel é do meu senhorio. Ele está no meu salário por responsabilidade minha, mas ele não me pertence. Ele é do meu senhorio. Tudo que eu tenho que fazer é ser um crente honrado. No dia do meu pagamento, do vencimento, eu estou ali pagando meu aluguel. No dia do meu vencimento, eu estou ali pagando aquela televisão que eu comprei a prestação. No dia do vencimento, eu estou ali pagando aquele bem que eu me comprometi com quem me vendeu. Aquele dinheiro é meu. Como é que eu vou pegar aquele dinheiro e trazer para a oferta ao Senhor como prova da minha fé? Isso é tentar a Deus. E quando Satanás tentou a Jesus, lá no alto daquele templo, ele disse, mas não está escrito na Bíblia que se você pular daqui, Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito para você não se machucar. Então, se você é filho de Deus, pula daqui. Jesus disse para ele o quê? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque Deus disse que Ele vai guardar, que eu vou ouvir você, e para satisfazer você, eu vou pular só para te provar. Não. Jesus deu exemplo. Amados, para ser abençoado por Deus, ou se manter abençoado, é preciso viver pela honra. Eu quero te perguntar, você honra a Deus cuidando da natureza? Ou você é um crente que pega papel de bala e você joga em qualquer lugar no chão? Papelzinho de bala. O que é um papelzinho de bala? Você cuida da natureza? Você honra a Deus lá na tua casa? As plantas que você tem água em volta criando mosquito da dengue, da zika, da chikungunya? O pernilongo que vai picar alguém contaminado por uma gripe e contaminar o outro? Você está cuidando da natureza? Você é um crente de honra? Pastor, mas isso aí é honra. A gente está acostumado a pensar em pecado, aquele negócio que é, né? Adultério, assassinato, roubo. Mas é aquela chamada mentirinha branca. Que mentirinha branca? Que o patrão pega e diz assim, não, fala que eu não estou. E você diz, não, pastor, o patrão não está. Ou você mora de repente numa área de conflito, e se você quiser ter internet, vai ter que ser do traficante ou do miliciano. Aí você faz o quê? Assina. Diz, precisa, eu tenho que estudar. Para eu estudar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter. Fica sem estudar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Fica sem estudar para honrar a Deus? Procura outro jeito. Porque viver pela honra é pagar preço. Viver pela honra é viver santidade.
E se você viver pela honra, Deus é fiel e Ele disse: eu vou honrar. Para aqueles que nunca ouviram isso, o princípio do meu ministério nessa igreja, tinha um grupo de pessoas aqui que eram as pessoas mais favorecidas financeiramente dessa igreja, e se sentiu a dona da igreja. Não estavam satisfeitas e felizes com o que eu pregava, e o que eu pregava era contra pecado e para a santidade. E eles não estavam felizes porque eles estavam envolvidos com um monte de coisa que era errado e pecado, mas assumido. Como não tem nada a ver. Então, para demonstrar a insatisfação comigo, primeiro pararam de estar no serviço de ministério que deveriam estar. Comecei a ficar sozinho no ministério. Não satisfeitos, passaram a não entregar o dízimo aqui. Se o dízimo era 1.000, entregava 100 para não ficar em branco. E o restante, eu imagino, estava entregando uma outra igreja aqui perto. A primeira vez que fizeram isso, eu tinha comprado um carro zero, com dinheiro da indenização da empresa onde eu trabalhava, e confiando no sustento que eu recebia da igreja para honrar meus compromissos. Para aquele mês seguinte, eu tinha, para saldar de compromisso financeiro, a prestação do meu carro, que era R$ 647. Eu estou falando de 18 anos atrás. 19 anos atrás. R$ 647 de prestação do carro. Eu tinha o seguro do carro para renovar, vencendo naquele mês junto com a prestação. Eu tinha o IPVA do carro para pagar, vencendo com aquela prestação. E eu não ia ter o dinheiro. Porque eu disse para o tesoureiro: a igreja paga todo mundo que ela tem de compromisso para pagar. Se tiver para dar o sustento do pastor, dê aquilo que for possível. A igreja não pode ter o seu nome sujo. E eu fui para o meu joelho no chão. E eu botei diante de Deus, morando na casa pastoral que fica aqui no patrimônio da igreja. E eu disse para Deus: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. Mas eu não espero em homem nenhum, e eu não vim aqui esperando em homem nenhum, nem confiando em sustento de igreja. A minha vida eu depositei no altar do Senhor. Eu fui empresário, eu fui executivo de grandes empresas, eu abandonei tudo, eu dei as costas para tudo isso, quando o Senhor me deu a experiência que eu disse que eu precisava, para eu saber com convicção que o que Ele queria de mim é que eu me tornasse pastor. E eu disse para Ele: a partir de hoje, eu vou viver dependendo do Senhor. Naquele dia eu botei o joelho no chão e disse para Ele: Senhor, vai vencer as minhas prestações, mas eu quero dizer para o Senhor que a minha desonra é a desonra do Teu nome, e se eu estou aqui servindo o Senhor por fé e vivendo pela honra, está nas mãos do Senhor. Liga um conhecido lá dos Estados Unidos, ele diz para mim assim: pastor, tudo bem? Ó pastor, estava aqui orando, eu fui constrangido pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, e eu preciso mandar uma oferta para o senhor. E eu preciso que o senhor me mande a sua conta bancária. Dá os dados aí. Ele deu os dados. Ele pegou, fez o depósito. O banco dele mandou para o banco de cá. O banco daqui tirou o IOF. Converteu para o real. Tirou o IOF. E eu recebi o aviso de que tinha sido feito o crédito na minha conta. Quando eu fui olhar, querido, exatamente o valor que eu precisava para saldar aqueles meus compromissos. Aqui nessa igreja só tinha 2 computadores naquele tempo, isso há 20 anos atrás. 22 anos atrás. 22 que eu estou aqui, né? Então foi 20, nem 19, foi 20 anos atrás. Só tinha 2 computadores, um era na tesouraria, o outro era meu, que eu trouxe. O que eu descubro? Quando eu entro na tesouraria, conversando lá, eu descubro que o sistema que era usado pela tesouraria, chamada Office, Microsoft Office, ele era pirata.
Eu falei, o quê? Virei para a assistente da tesouraria e disse, você tem o dia de hoje para imprimir todos os relatórios, porque no final do dia eu vou vir aqui, eu vou formatar esse HD. Pastor, ligou para o tesoureiro fazia parte daquele grupo. Não acreditaram, eu fui lá e deletei. Botei meu joelho no chão e falei, Senhor, eu não tenho condição de pagar o meu sustento, porque o Senhor sabe o que está acontecendo. Tem condição de usar, está na mão do Senhor. No dia seguinte, eu recebo um telefonema. Sabe aquele crente lá dos Estados Unidos? Ligou para mim de novo. Tudo bem, pastor? Eu falei, tudo bem, meu irmão. Pastor, eu estava aqui orando. Falei, opa. Eu nunca falei para ninguém o que estava acontecendo. Pastor, eu estava aqui orando e Deus tocou meu coração, eu preciso mandar uma oferta para a igreja. Ele não falou para o senhor, para a igreja. Eu falei, amém, meu irmão. Mas pastor, a oferta é para a igreja. Posso colocar na conta do senhor? Fica comigo, se é para a igreja. Ah, tudo bem, coloca. Quando eu fui ver o dinheiro, R$550. Eu estou falando de 18 anos atrás. Agora eu não estou errando, não. Não, de 20 anos atrás. Estou aqui há 22, tem hora que eu esqueço. É 22, irmão, que eu estou aqui? Depois de certa idade, a gente já não começa, né? Feliz da vida, meu Deus, R$550. Bênção para a igreja. Aí, eu vou procurar o Office, R$2.500, Microsoft Office 2000, que era a versão. Falei, R$550 para o Microsoft Office. Naquele tempo, a internet era discada. Quem é do tempo da internet discada aí? Delícia, né, irmão? Caiu. Tenta de novo. E naquele tempo, um site chamado Mercado Livre estava começando. Quem se lembra disso? E naquele tempo, os negócios no site Mercado Livre, você falava direto com quem vendia. Era parecido com o Jornal Balcão. Quem conheceu o Jornal Balcão? Era parecido com o Jornal Balcão, só que eletrônico. E eu entro na internet, vou lá olhar no Mercado Livre. O que eu descubro? Microsoft Office 2000 na caixa. O camarada vendendo porque ele ganhou um outro de presente. Ele estava com 2, tinha um para vender. Preço, R$500. Quando eu bati o olho naquilo, falei, meu Deus, o coração acelerou. Aí eu já botei o pé atrás e falei, para isso é pegadinha do capeta. Isso deve ser falso, deve ser pirata. Peguei o telefone e liguei para o vendedor. Tudo bem? Tal, não sei o quê. Não, original. Está na caixa. Pode olhar aí na imagem, aumenta a imagem aí que o senhor vai ver, tem o número, tem o qual. Eu vou escrever aqui o código, está aqui o meu nome, está registrado lá na Microsoft. Se eu comprar é só transferir. Então eu vou entrar em contato com a Microsoft. Tá bom, liguei para a Microsoft. Ó, número tal, você confirma que isso aqui é original. Senhor, se tiver com selo holográfico e a numeração é essa aí, está em nome de fulano de tal, é original, o senhor pode comprar dele e pode transferir para o seu nome. Falei, então tá bom. Desliguei, liguei para ele. Tudo bom? Ele disse, ó, é meu. Tá bom, então o senhor pode depositar o dinheiro. Falei, como assim? Eu vou ter que depositar o dinheiro para depois eu receber? Mas que garantia eu tenho de que eu vou receber de você? Eu nunca te vi, não te conheço. E ele virou para mim e falou assim, ué, eu nunca vi, não conheço o senhor, como é que eu sei que o senhor vai me pagar? Falei, meu Deus, o dinheiro não é meu, o dinheiro é do senhor, é da igreja. Eu não posso pegar esse dinheiro e queimar esse dinheiro. Eu não posso usar como eu quero. Falei assim, aguarda um minutinho aí. Ele falou, olha só,
aguardar eu não posso não, se aparecer alguém aqui eu vou vender, eu estou aqui para vender. Não, tá bom, desliguei. Botei o joelho no chão lá na minha sala. Botei o joelho no chão e comecei a falar com Deus. Senhor, isso, contei a história toda para Deus. Deus não sabia a história, entendeu? Contei a história todinha para Deus. Senhor, aconteceu isso. Eu fui na tesouraria, descobri. A situação é essa. Não, o Senhor abençoou. O Senhor mandou aquele. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu vou confiar nesse cara. O dinheiro não é meu, é do Senhor. E eu ouvi o Espírito Santo falar aqui na minha mente. Você orou. Você me honrou. Você tirou o pecado. E eu provi. Te orientei para você encontrar. Agora, faça. Não, eu nem, só falei, obrigado Espírito Santo, corri para o telefone, peguei o telefone, liguei para o cara lá em São Paulo, virei para ele e falei assim, meu amado, é meu, você não vendeu não, né? Não, está aqui, então é meu. Vou depositar, se dá um tempinho, vou correr lá e fazer o depósito. Eu corri no Bradesco, fui aqui, fiz o depósito, transferi, trouxe, falei, olha, pode conferir aí, que já está depositado aí o número da transferência e tal, isso aqui, tá bom. O senhor quer que eu mande como? Não, você manda para mim por Sedex 10, cara. Eu preciso disso aqui chegando ontem. Falei, o senhor quer Sedex 10? Sim, não tem problema não. O senhor deposita mais R$50. Irmãos, quanto foi que Deus proveu? Quanto é que custou? Quem estava aqui no domingo que eu vim para o púlpito aqui, e eu trouxe a caixa, contei a história e mostrei e dei testemunho do que Deus fez. Quem estava aqui, levanta o braço. Pode olhar aí, esses aí. São desse tempo, vocês são jurássicos, hein, gente? Deus honra, quando a gente anda pela honra, meu irmão. Tinha gente que tinha poder em meio à igreja, e não tinha testemunho de santidade, querendo fazer com que eu, o pastor da igreja, me acovardasse para fazer o que eles queriam, para eu não ser constrangido. Mas eu já tinha vivido a vergonha, eu vim da vergonha, eu vim do lodo, eu vim da morte, eu estava numa realidade, depois de ter sido empresário, executivo de empresas, eu fiquei 2 anos desempregado, porque eu não consegui emprego nem para lavar chão, porque eu vivi uma vida de desonra para Deus, e lá no fundo do poço, quase me matando, Ele teve compaixão de mim, Ele teve misericórdia de mim, Ele estendeu a mão para mim, Ele me reergueu. Meu primeiro emprego foi ser datilógrafo na Rua das Marrecas, lá no centro do Rio de Janeiro, quase lá na beira do mar. Eu não ia mais trair meu Deus. Eu assumi a aliança de ser um homem de honra. A palavra de Deus é vida. Ela é viva e verdadeira. Ela é viva e verdadeira para você, meu irmão? É para você? Viva pela honra. Satanás vai dizer para você, mas não vai dar. Satanás vai dizer para você, mas deixa de ser bobo, velho. Satanás vai usar gente para dizer para você, ô cara, deixa de ser tolo. Isso aí você está sendo fundamentalista. Não é bem assim não. Mas se você é alguém que vai viver pela honra, você vai dizer, eu existo para a glória de Deus. O mundo já não sabe mais o que é honra. Nós estamos vivendo numa sociedade extremamente corrupta e sem honra. Onde está a honra no casamento quando tantos estão se divorciando por qualquer razão? Quando pastores estão de púlpito e nos aconselhamentos, nos seus gabinetes, ensinando meu filho, sai desse relacionamento tóxico, já era para você ter acabado com isso. Esse é um relacionamento tóxico. E sendo coniventes com a destruição da família. Quando Jesus Cristo disse, a não ser em caso de adultério. Sabe qual é o grande problema? A gente não quer assumir responsabilidade das escolhas erradas que a gente fez. A gente não quer assumir responsabilidade de consequências por nós sermos homens e mulheres de honra. Nós seremos perseguidos. É o Senhor Jesus Cristo que disse, no mundo vocês terão o quê? Não ouvi? Aflição, meu irmão, minha irmã. A aflição é para crentes.
Mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo já não sabe mais o que é honra. Mentir se tornou coisa aceitável, comum. Corromper deixou de ser crime para se tornar ferramenta estratégica, e até um ex-presidente da República condenado em 3 instâncias está aí solto com outros tantos. E nós somos tentados a viver pela desonra, porque parece que viver pela honra não compensa. Porque enquanto bandidos estão soltos, tem pessoas honestas, dignas, trabalhadoras que foram presas apenas por omitir a sua opinião, que é resguardada pela Constituição. Mas Deus é justo. O Senhor não está dormindo. E os injustos logo verão a mão do Senhor. A Bíblia tem sido interpretada à luz das inclinações carnais para justificá-las através de pregações ideológicas e politicamente corretas. A palavra de ordem hoje é lacrar. Palavra feia, né? Mas é isso aí. Deus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18, na revista atualizada, o Senhor diz pelo apóstolo Paulo: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. As bênçãos de Deus são para quem se fizer merecedor. É para quem anda pela honra. Honra é o que move o coração de Deus. Você pode repetir isso, por favor? Você pode dizer isso para alguém? Honra é o que move o coração de Deus. Honra é o que move o braço do Senhor. Pode repetir? Olha para quem está ao teu lado, diz para ele: honra é o que move o braço do Senhor. Meu amado, minha amada, não é o nosso choro: Senhor, meu Deus, olha o que eu estou passando, porque eu sou teu filho. Não é o nosso choro que move o coração e o braço de Deus. Não são os dízimos que nós entregamos que move o coração e o braço de Deus, porque isso é nossa obrigação. Não é nosso, é de Deus. O dízimo está para nós como o aluguel está para o locador. Não é o participar de obras de benemerência que move o coração de Deus e move o braço de Deus, porque não são as obras que nos fazem justificados, se não forem pela honra. Tem muita gente fazendo boas obras com outras intenções, mas Deus conhece a intenção com que isso está sendo feito. Não são apenas as boas obras. É nossa vida inteira no altar do Senhor para vivermos de modo a dar prazer ao coração de Deus. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer viver um ano de 2022 em que você chegará lá no final expressando louvores a Deus por tantas realizações vividas, pelas bênçãos recebidas da mão poderosa do Senhor? Quem quer? Posso ver um braço levantado? Quem quer? Então permanece com o braço levantado e o seu ouvido aberto para ouvir. Aos que me honram, diz o Senhor, honrarei, mas os que me desprezam serão desmerecidos. Pensa um pouco sobre isso daí. Deus não vai honrar você se você não viver pela honra. Ser empregado,
A palavra do Senhor diz assim: faça os homens com excelência, como se você estivesse fazendo a mim, para que vejam as boas obras tuas e glorifiquem teu Pai que está nos céus. Você é um empregado que honra a Deus? Você é um funcionário que honra a Deus? Você é um profissional liberal? Você honra a Deus na sua profissão? O que você faz com excelência e honestidade? Porque Jesus diz: é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso é viver pela honra. Não me interessa se o político A, B, C, D, E, F, G, seja quem for, não seja honrado. Se ele rouba, se ele desvia, se ele faz o que for, ele não sou eu, meu nome não é o dele. Meu CPF não é o dele, a minha identidade não é a dele, a minha identidade Deus conhece. Eu vou ver pela honra. Você estaciona teu carro num lugar, você não sabia que ali era proibido. Uma autoridade policial corrupta chegou para você e disse: isso aqui não tem jeito não, vou ter que te multar. E joga aquela letrinha para você. Você é tentado naquela hora a dar o café dele, café do guarda. Você paga o preço, ainda de ser injustiçado e ter que pagar uma multa que você não merecia pagar, ou você faz parte da corrupção, para levar a tua cara e deixar de pagar a multa injusta. Você vive pela honra? Você foi empregado, está empregado, lá no teu trabalho tem aquele grupinho que fala mal do patrão, fala mal da empresa, fala mal do chefe. Você faz parte? Lembra quando você chorava e dizia: Senhor, dá oportunidade de emprego, Senhor? E a oportunidade de emprego veio. Você agora está murmurando, reclamando do emprego, está reclamando do salário. Você vive pela honra? Você é dizimista fiel? Devolve a Deus o que é dele? Você adora o Senhor? Ou você só pensa em si mesmo? Em mais aquilo que você não precisa, mas tem vontade de comprar? E quando vai cultuar a Deus, você nem se lembra, e quando chega na hora, o que você tem para consagrar a Deus é a oferta de Caim? Ou você vive pela honra e dá o teu melhor como Abel? Você é um crente que está comprometido com Deus e por causa disso você se envolve com o ministério da igreja? Ou você é um crente que por causa até de alguma experiência ruim do passado, você diz: eu não vou me envolver com nada, eu vou só sentar e participar do culto, vou dizimar, vou ofertar, mas eu levanto e vou embora? Você é um crente que honra a Deus? Você diz: eu sou do Senhor, mas Ele é Senhor da tua vida mesmo? Ou há alguma coisa na tua vida que não honra ao Senhor? Eu quero dizer para você, da parte de Deus, Deus vai honrar todo aquele e aquela que nesse ano de 2022, a começar de hoje, decidir: eu viverei pela honra. Eu vou honrar a Deus como eu falo. Eu vou honrar a Deus com o que eu sinto. Não tem esse negócio: não, eu sou assim mesmo, eu tenho essa dificuldade para perdoar. Eu tenho esse negócio de eu tenho essa dificuldade para perdoar. Isso não me pertence. Você não foi feito assim por Deus. E o Senhor amou você de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por você, sem guardar mágoa e rancor. Como você pode dizer: eu sou assim, eu tenho essa dificuldade? Ela será sua enquanto você quiser. Honre a Deus. Tem um coração perdoador, amoroso, misericordioso. Você é rancoroso, arrogante, você será assim até quando? Você vai até quando ficar dando explicação e desculpa? Deus não tem nenhum crente chamado Gabriela, a não ser que o nome seja esse, social, civil.
Gabriela. Mas Gabriela, crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Crente Gabriela de Jorge Amado, Deus não tem não. O que está impedindo você de ter aliança com Deus? Teus talentos estão servindo ao Senhor? Você serviu ao Senhor com os teus talentos em 2021? Irmãos queridos, chega de andar uma hora em cima, outra hora embaixo, uma hora em cima, outra hora embaixo, parecendo alguém deficiente, que anda mancando. Começa hoje, dia 2 de janeiro de 2022, o primeiro dia em que você estará vivendo e buscando viver comprometido 100% com um viver de honra, sabendo que viver pela honra pode custar a você alguns momentos difíceis, como eu relatei aqui, que eu vivi, mas meu Deus não falhou, porque Ele não falha, Ele é o Senhor da honra, Ele vai honrar você. Ele honra aquele que anda por fé e não por vistas, aquele que se fia na palavra que Ele estabeleceu e procura viver pelos princípios e valores que Ele estabeleceu, porque o compromisso dele é com quem tem compromisso com Ele. Eu quero te dar uma oportunidade, meu irmão, minha irmã. Eu quero dar oportunidade a você, amigo, amiga, que ainda não fez uma aliança com Jesus, que ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Talvez você seja alguém que aprendeu a ser religioso, mas você hoje entendeu que religiosidade não serve para Deus. Ofni e Finéias não serviam para Deus. Deus matou, deixou que eles morressem lá, naquela batalha. Deus deixou que a arca do concerto fosse levada embora. Deus não está nem aí para o teu dinheiro. Se com o teu dinheiro da oferta não vier o teu coração, Ele não quer isso. E eu tenho a coragem, a ousadia de dizer para você, fica com Ele para você. Não venha trazer tua oferta, não. Se não vier com o teu coração, porque Deus não vai abençoar você, não servirá para você para nada. A igreja vai usar, e vai usar para a glória de Deus, porque a palavra de Deus é quem diz que a prata e ouro, tudo que existe pertence a Ele. Mas dê o teu coração para Jesus, recebe hoje Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Diga para Deus: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, e eu trago comigo a maldição da morte eterna, desde meu pai Adão e Eva. Eu entendi que para eu ser salvo e viver a eternidade com o Senhor, foi preciso o sacrifício de Jesus naquela cruz. Fala isso para Deus, diga para Ele: Senhor Jesus, eu te recebo, eu recebo o teu sacrifício na cruz como suficiente para pagar o preço do meu pecado. Eu te recebo como o único que pode fazer a intermediação entre eu e o Pai. Eu creio no Senhor como eterno. O Senhor é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Eu creio que o teu sacrifício na cruz foi suficiente para pagar todo o preço da minha dívida de pecado e me resgatar da mão de Satanás e da morte. E eu entrego a minha vida a Ti, para ser Teu servo, e o Senhor ser o Senhor da minha vida a partir de hoje. Eu vou buscar conhecer a Tua palavra, os princípios e valores que estão estabelecidos na Tua palavra, a Bíblia Sagrada, para vivendo por elas, eu ser um homem e uma mulher de honra, alguém que vai dar prazer ao Teu coração. Eu quero obedecer a Tua ordenança, eu quero ser batizado, me tornar membro da Tua igreja e ser um instrumento usado pelo Teu Espírito Santo para fazer diferença para a Tua glória. Meu irmão, minha irmã, você quer dizer para Deus, aos ouvidos do mundo espiritual: eu hoje me consagro para viver todos os dias de 2022 pela honra, para a glória de Deus. Fique em pé onde você está, começa a falar isso agora com Deus. Abre a tua boca, se é você e Deus. A palavra de Deus entrou no teu coração, você aí entendeu. Faça aquilo que deve ser feito. Diga para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão, eu não tenho sido quem o Senhor quer que eu seja, mas eu entendi Tua palavra, Senhor.
e eu creio nela. Eu vou viver pela honra. Eu vou viver pela honra, consagrando meu corpo. Meu corpo não será mais objeto para satisfação de Satanás. Eu não vou mais ficar me envolvendo em relacionamentos promíscuos. Por mais que a minha carne clame por isto, eu vou esperar o momento de ter aquele servo do Senhor, aquela serva do Senhor, que vai ser bênção na minha vida. Eu quero construir meu lar, minha família, com a bênção do Senhor, e realizar-me sexualmente num casamento que tem a tua bênção. Para isso eu vou ser alguém de honra. Eu vou honrar o Senhor. Essa hora é a hora que Satanás fala na mente de muita gente, fazendo parecer que é o seu pensamento, dizendo: eu não preciso ficar em pé não, eu posso fazer isso aqui, eu e Deus. E o mundo espiritual está vendo o quê? E a palavra do Senhor que diz: aos que me honram, honrarei. Você não pode honrar a Deus no teu secreto. Você pode elogiar a Deus no teu secreto, só você e Deus. Mas honrar é quando eu faço aos olhos dos outros. É quando eu digo não para quem está me tentando a fazer o que eu não devo. É quando eu digo para Satanás, como Jesus disse: vai-te, Satanás, só o Senhor adorarás e a Ele servirás. Eu não vou dar essa bandeira não. Eu não vou fazer isso aqui que a carne está querendo. Eu não vou fazer isso aqui que esse grupo social que eu estou querendo fazer parte dele. Para fazer parte desse grupo social eu tenho que cometer os mesmos pecados que eles cometem, ou ser conivente, fazendo de conta que eu não estou vendo, que eu não estou sabendo. Não, eu não vou fazer isso não. Meu irmão, minha irmã, você não perde se aquilo é mal e pecaminoso, quando você não se compromete, quando você não se contamina. Você honra a Deus. E a promessa do Senhor é: os que me honram, honrarei. Mas não é honrar a Deus hoje, é honrar a Deus hoje. Amanhã você pode cometer algum erro e falha. Você vai pegar, humilde e sinceramente, dizer: Senhor, eu quero te pedir perdão, cometi essa falha aqui, mas eu me lembro daquela aliança que eu fiz no dia 2 de janeiro de 2022. Eu comecei uma trajetória de honra, e eu agora, Senhor, pela minha honra, eu estou aqui, constrangido, confessando e pedindo perdão. O Senhor me perdoe em nome de Jesus. E eu não vou mais voltar a fazer isso. Isso é viver pela honra. E Deus conhece teu coração. Eu quero